Hey, eu espero que esteja tudo bem contigo. Como dá para ver bem na tua tela, neste vídeo nós vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre secção de sólidos geométricos. Na verdade, neste vídeo eu só vou falar de algumas coisas importantes. É quase impossível eu conseguir falar sobre todas as coisas que tu precisas saber, incluindo os casos variados que nós podemos encontrar quando falamos de secção de sólidos geométricos em somente um único vídeo. Eu precisaria dividir os vídeos, ou este aqui ficaria um vídeo longo com mais de 2 horas de gravação. Então, eu vou tentar trazer alguns pontos que, em particular, vão ser muito úteis para os alunos que vão fazer o exame de DGD de 2023. Mas isso não significa que este vídeo só é interessante para os alunos que vão fazer o exame de DGD em 2023. A ideia deste vídeo é se tornar um vídeo atemporal, um vídeo que em qualquer época do ano ou em qualquer ano, seja 2050, 2053, o vídeo ainda seja útil. Então, eu vou abordar aqui alguns assuntos relacionados à secção de sólidos geométricos, entretanto, será mais voltado para a matriz do exame do ano de 2023. Mas as noções que vamos ver aqui, incluindo as matérias, são aquelas que nós vemos em qualquer época do ano e que podem cair em qualquer exame. Então, fique neste vídeo se tu realmente quiseres aprender. Eu acho que o vídeo vai ser bem interessante. Então, sem mais delongas, vamos logo ao nosso vídeo. A primeira coisa que nós devemos ter em mente quando nós falamos sobre secção de sólidos geométricos, nós temos de entender que estamos a falar da interseção de um sólido geométrico com um plano. E nós sabemos que das interseções sempre resultam pontos em comum ou áreas em comum. E esse é o princípio que eu acredito que todos vocês devem ter na cabeça quando vão resolver qualquer exercício sobre secção. Tem de saber que a primeira coisa que vocês vão fazer quando falam de secção é identificar todos aqueles pontos necessários ou possíveis que resultam da interseção entre o plano que vai seccionar o sólido com o mesmo sólido. Eu vou dar aqui o exemplo utilizando uma pirâmide. Vamos lá, vou construir uma pirâmide bem ajeitada, desta forma. Então, suponhamos que nós temos aqui um plano que seccionou esta nossa pirâmide. Como eu disse há pouco tempo, a primeira coisa que nós devemos fazer é encontrar todos os pontos ou áreas de interseção entre este nosso plano representado a vermelho com esta nossa pirâmide. Se nós formos a analisar a anatomia dos nossos sólidos, nós vamos ver que basicamente são compostos por retas, ou em outras palavras, mais precisamente falando de pirâmides e prismas, são compostos por arestas. Então, arestas nós sabemos que são retas. E se nós formos já ver na fundação, quando um plano interseta um sólido, nós estamos a lidar com um caso de interseção entre planos e retas. Lembre-se, uma aresta é uma reta. Então, nós sabemos que da interseção entre um plano e uma reta sempre surgem pontos. E é exatamente isso que tu tens de ter em mente quando vais resolver os exercícios de secção. Tu tens de identificar os pontos que resultaram da interseção entre as arestas do sólido com o plano secante. Isso vai acontecer em todos os casos que tu fores a lidar, incluindo em cilindros e em cones. Entretanto, as linhas que constituem os nossos cones e cilindros nós chamamos de geratrizes, o que não deixam de ser retas. Então, lá também nós teremos a interseção entre retas e planos. Em todos os exercícios, nós vamos ter de passar pelo mesmo processo. Aqui, por exemplo, nós temos de ver quais são as arestas desse sólido que este nosso plano intercepta. Aqui podemos considerar que o plano interceptou um ponto aqui, nesta aresta, um ponto aqui e um ponto lá na aresta de trás. Se nós formos a considerar que essas são as únicas arestas que este nosso plano interceptou o nosso sólido, e depois de identificarmos esses pontos,
Só precisamos fazer a união desses mesmos pontos. Do seguinte modo, uniríamos desta aresta para esta, desta para esta, desta para esta e, por final, fecharíamos a nossa figura deste modo. Uma coisa que tu nunca podes fazer quando estiveres a unir estes pontos é unir o ponto desta aresta com este ponto, depois para este e depois para este. Não. Nós sabemos que as figuras que resultam das nossas secções sempre são figuras geométricas, seja polígonos regulares ou circunferências, elipses e por aí vai. Então, isso nunca pode acontecer. Sempre vamos unir seguindo uma sequência que vai nos dar uma dessas figuras que eu acabei de mencionar. Então, isto vai acontecer em todos os exercícios. Eu repito mais uma vez, não importa o plano em que o sólido esteja assente, se está num plano de perfil, num plano de nível, num plano de topo, num plano de rampa, não. Todos os exercícios, todas as posições possíveis sempre vão se basear no mesmo fundamento. Nós vamos ter um plano que intercepta as arestas de um sólido e dessas interseções nós vamos ter pontos. A única coisa que faz com que pareçam processos diferentes durante as nossas resoluções são os processos que nós acabamos utilizando para identificar esses pontos. Existem alguns casos em que a posição do nosso próprio sólido não nos permite encontrar os pontos resultantes da secção na outra projeção, descendo somente linhas de chamadas. Há situações em que nós precisamos passar por um rebatimento para poder encontrar a outra projeção de um determinado ponto. Então, esse simples fato de nós termos de utilizar um processo geométrico auxiliar para identificar a outra projeção de um ponto é que acaba fazendo parecer que nós estamos a utilizar métodos diferentes ou estamos a fazer coisas diferentes para resolver um determinado exercício. Só que não, a ideia principal ainda continua a mesma. Nós estamos a identificar os pontos que resultaram da interseção de um plano com as arestas de um sólido, ok? Então, tendo esse princípio em mente, eu acredito que tu serás capaz de resolver qualquer exercício desde que tu saibas como fazer a identificação desses mesmos pontos e a posterior fazer a sua respectiva conexão. Nota, depois de efetuares a determinação dos pontos e representares a figura resultante da secção, não esqueças de separar aquela parte que nos impede de ver a figura da secção. Falo mais precisamente do estudo da visibilidade, algo que eu determinei como não sendo objeto de estudo para esta videoaula, ok?